Se ficar ilegível, aí vai ter um pouquinho de problema. Será que não consegue printar com imagem já mais ampliada? Lá no, quando fez a primeira cópia, né, que você deve ter feito, deve ter printado a tela e ter jogado a imagem aí. Talvez você consiga já ampliar lá e já trazer ampliada para perder menos a qualidade. Esse canal da padaria? O botão tá aberto. Ele pediu que tem lá, de duas assuntos aqui também. Para ver uma grade para um registro de grade. Uhum. Eu falou, não vou me pegar para nada não. Tá feliz, que eu tô cansado de procurar. Vou dar reta aqui, né? Onde tem leite? Ou fica brincando com café? Quer com queijo aqui? Internet. Ei, Vivi, bom dia. Ô, Vivi, bom dia. Eu vou tocar a aula aqui, para o pessoal chegar, eles acompanham aí, eu pego a gravação da aula, ok? A Maria deve ter dormido. Então vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Ontem a gente falou sobre hidrografia, contexto mais geral, né, alguns conceitos de hidrografia. E hoje falar sobre a hidrografia brasileira, certo? Algumas características aí da hidrografia brasileira. De maneira global, o que eu tenho? Peraí. De maneira geral, eu tenho o Brasil com 12% das reservas de água doce superficial no mundo. Grande parte dessas águas disponíveis eles são em reservas subterrâneas ou em bacias hidrográficas. Né? Eu tenho um gráficozinho aqui da distribuição da água pelas regiões brasileiras. A região norte é a região com maior disponibilidade de recursos hídricos no território brasileiro. Posteriormente a região centro-oeste, depois sul, sudeste e a região nordeste, trazendo um antagonismo em relação à quantidade de pessoas. Na região norte é que tem mais recursos hídricos e é que tem menor quantidade de pessoas. A região nordeste do Brasil é a segunda maior região em concentração populacional e que é a região com menor disponibilidade de recursos hídricos. É uma região que vai necessitar de políticas relacionadas à democratização do uso da água. Vou falar um pouquinho quando falo da transposição do Rio São Francisco.
de maneira geral, no Brasil, a gente tem uma decadência, a gente tem problemas em relação ao manejo sustentável dos nossos recursos hídricos. A gente tem muitos problemas relacionados ao nosso manejo em relação aos recursos hídricos. Vai desde as áreas urbanas, as questões industriais, as questões envolvendo a agricultura e a agropecuária. A gente vai tentar desenrolar isso ao longo da aula. Quais são as características fluviais dos rios brasileiros? No Brasil, a gente tem uma predominância de rios de planaltos, né? A maioria dos nossos rios são rios de planaltos, que vai proporcionar para a gente um grande potencial para a geração de energia elétrica através das hidrelétricas. Os principais rios relacionados à navegação é o rio Amazonas e o rio Paraguai, né? Outros rios brasileiros também vão possibilitar a navegação em trechos mais curtos, né? Eu tenho, por exemplo, o Rio São Francisco, que tem um trecho navegável que vai de Pirapora até Petrolina. Eu tenho o Tietê, o Paraná, que tem trechos possíveis de navegação. Nesses rios, eu tenho o Tocantins também. Nesses rios eu vou ter a implantação de infraestrutura, como a instalação de eclusas para vencer desníveis altimétricos aí, desníveis do relevo. Certo? No geral, os nossos rios são rios de planaltos, que vai favorecer a implantação de usinas hidrelétricas. Eu tenho no Brasil 3 centros dispersivos de água. O que são centros dispersivos de água? São centros onde que as águas vão tomar direção, vão tomar rumo, vão dividir as nossas bacias hidrográficas, e nesses centros dispersivos eu vou ter também as nascentes de muitos rios. Quais são esses 3 centros dispersivos que eu tenho? O Planalto das Guianas, no norte do Brasil, a Cordilheira dos Andes, a oeste do território brasileiro, e o Planalto brasileiro na região central. Eu tenho poucos lagos de interior no Brasil. O Brasil é pobre nas formações lacustres, nas formações de lagos, é rico na quantidade de rios, mas pobre nas formações de lagos. Eu tenho a predominância de rios perenes, que são rios que correm durante o ano inteiro, né? E eu tenho rios temporários ou rios intermitentes na região do semiárido nordestino, que são rios que só vão ter um fluxo de água no período do verão, que é o período de chuvas. Eu vou ter no Brasil a predominância de rios abastecidos pelo regime pluvial, que são alimentados pela água da chuva. Essa água da chuva vão recarregar as nascentes nas cabeceiras nas cabeceiras dos rios, vai recarregar as nascentes, que vai alimentar esse rio. A grande maioria dos meus rios possui drenagem exorreica, ou seja, para fora do continente, para o Oceano Atlântico, certo? O meu potencial no Brasil, ele é subutilizado das vias de navegação quanto para a geração de energia elétrica. E isso é aquilo que eu comentei na aula de ontem, é o paralelo que deve se fazer entre os países ricos e países pobres, onde os países mais desenvolvidos conseguem aproveitar melhor esses recursos. Mas os rios antiplanalto não teria como aproveitar para a navegação. Teria, sim, grande parte dos meus rios, eles são rios grandes, rios volumosos, que os seus desníveis poderiam ser vencidos com a infraestrutura eficiente, né? E a geração da energia, existem projetos imensos de ocupações, de implantações de projetos, principalmente na região da Amazônia. Muitas vezes esses projetos não vingam por questões de ou política ou de corrupção, né? Beleza. Então, tem as características gerais dos meus rios brasileiros. Rios de planaltos, navegação em poucos rios, bacana. Vamos falar das regiões hidrográficas. O que é uma região hidrográfica? A Agência Nacional das Águas, que é o órgão no Brasil que gere os recursos hídricos, um órgão do governo federal, eles deixaram de dividir o território brasileiro em bacias hidrográficas
e começaram a dividir o território brasileiro em regiões hidrográficas. O que é uma região hidrográfica? É compreendido por uma área formada por uma ou mais bacias, com características homogêneas ou parecidas, né, ou similares. A ideia é você orientar o planejamento e a gestão dos recursos daquela região, né? Porque se eu pego uma bacia hidrográfica, por exemplo, principalmente em áreas que eu tenho bacias menores, eu vou dividir a gestão desses recursos, dessas áreas de bacias hidrográficas, em muitas, né? Então, eu vou dificultar o meu gerenciamento daquilo ali. Quando eu divido em regiões hidrográficas, eu pego uma região mais ampla, por exemplo, a região do Atlântico Leste, eu tenho várias baciazinhas hidrográficas pequenas, chamadas também de bacias secundárias, e eu vou criar toda essa região e gerir todos esses recursos hídricos aqui com a mesma política, né? Eu tenho 7 regiões hidrográficas que são formadas por um rio principal, por uma bacia hidrográfica principal. A bacia da Amazônica, a bacia do Araguaia, a bacia do Uruguai, embaixo, a bacia do Paraná, do Paraguai e a bacia do Rio São Francisco. Então, essas bacias maiores, com essas regiões que têm uma bacia hidrográfica principal, ela acaba sendo as bacias que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais do conhecimento, que são realmente as que têm maior influência no território brasileiro, né? A própria bacia hidrográfica, ela vai provocar uma certa influência na composição desse espaço aí, beleza? Então, a região hidrográfica é uma região que vai formar uma ou mais bacias hidrográficas, e isso foi criado para facilitar a dinâmica do gerenciamento desses recursos hídricos. O Brasil tem 12 regiões hidrográficas. A região hidrográfica da Amazônia é a principal região hidrográfica que a gente tem, é a maior rede fluvial do mundo, né? A gente pega toda essa área aqui, né? Toda essa região aqui marcadinha de amarelinho aqui, Tocantins e Araguaia, né? Toda essa regiãozinha marcada de amarelinho aqui, todos esses rios correm por um rio principal, isso em função do meu relevo de planície. Aqui entre Santa Cruz, né, na Bolívia, até essa região aqui, eu não vou ter nenhum interflúvio, eu não vou ter nenhum relevo que vai dividir minhas águas. Então, todas essas águas aqui vão correr por um rio principal, que é o Rio Amazônico, por causa do meu relevo, por causa da minha planície. O Rio Amazonas vai nascer lá nos Andes peruanos, né? Ele tem um nome, ele ganha um nome lá no Peru de Maranhão. Depois ele vai chegar no solo brasileiro e vai ter o nome de Solimões, vai ganhar o nome de Solimões, até quando ele se encontra com o Rio Negro, em Manaus aqui, e vai se chamar Rio Amazonas, certo? Maior rede fluvial do mundo, nascendo nas áreas de planaltos, né? Assim, potencial hidráulico, principalmente na margem direita do rio. Como que eu sei qual é a margem direita e qual é a margem esquerda? Eu fico olhando para a foz do rio, né, de costa para a nascente, a margem direita e a margem esquerda. Então, vou ter o direito e esquerdo com minhas costas para a nascente. Então, o maior potencial hidráulico que eu tenho na região da Amazônia é na margem direita, onde eu tenho os meus maiores projetos de hidrelétrica, o Rio Madeira e o Rio Tapajós, projeto esses que projetos esses que são palco de muitas discussões por causa do impacto ambiental que esses projetos podem proporcionar à região, e por causa desse impacto ambiental, a partir de 2013, o governo federal, por exemplo, mudou a forma de implantação de projetos. Eles começaram a criar projetos de hidrelétrica chamados de plataformas, né? Hidrelétricas plataformas, projetos plataformas, que são semelhantes às plataformas de petróleo, que é onde você tenta impactar o menos possível na extração daquele recurso, no caso do petróleo, a extração do petróleo, no caso da energia, a produção de energia elétrica através da força hidráulica do rio. Como seria essa plataforma, bem resumida? Né? Você criava uma dinâmica de construção e operação da usina de forma que não construísse cidades próximas
a implantação desse projeto, né? Então, depois vocês podem procurar direitinho mais sobre esse tipo de projeto aí. Nascente, já falei. Dentro do contexto da região hidrográfica da Amazonas, eu vou ter formações de cidades em torno dos rios. Por quê? Primeiro que o rio vai servir como rede de transporte, né? E rede e fonte de recursos de subsistência, né? As pessoas vão viver às margens dos rios em função da fonte de recursos de subsistência e em função da rede de transporte que o próprio rio vai criar. Conforme eu já havia dito, os rios da Amazônia são considerados rios de planícies, né? O rio Amazonas em si, e principalmente os rios da margem esquerda, né? Os da margem direita, eu vou ter os rios nascendo aqui no Planalto Brasileiro com uma força hidráulica maior, com uma navegabilidade comprometida em alguns trechos. É por isso que eu tenho as usinas hidrelétricas aqui. Nascente dos Sulões, já falei. Muito bem, já falei das hidrelétricas aqui. Então, basicamente, para resumir a região hidrográfica da Amazônia, é uma região formada por rios. O rio Amazonas é considerado um rio de planície. Eu vou ter rios de planaltos à margem direita, com grande potencial para a geração da energia hidrelétrica. O rio Amazonas, ele vai nascer lá nos Andes peruanos. A fonte dele, a nascente dele, abastecida pelo degelo das águas da Cordilheira dos Andes e pelas chuvas que vão cair em toda a região da bacia hidrográfica. A gente está falando de uma região de clima equatorial, uma região de clima que chove muito durante o ano inteiro. Uma outra bacia hidrográfica, uma outra região hidrográfica que a gente tem, que vai abranger a bacia do Tocantins-Araguaia, a região do Tocantins-Araguaia, que é a região hidrográfica, a única região hidrográfica onde que a gente tem a primeira usina hidrelétrica genuinamente brasileira, nacional. A gente tem uma bacia hidrográfica também genuinamente nacional. E a gente tem no Rio Tocantins a usina de Tucuruí, que antes da construção da usina de Belo Monte, era a maior usina 100% nacional construída no território brasileiro. A maior é de Itaipu, mas Itaipu é uma binacional, né, para Brasil e Paraguai. Então, antes de Belo Monte, a usina de Tucuruí era a maior usina hidrelétrica construída no território brasileiro. É a maior bacia hidrográfica 100% brasileira. De todas as bacias hidrográficas que a gente tem, 100% brasileira, que é toda formada no território brasileiro, a maior vai ser o Tocantins-Araguaia. O rio Araguaia é um rio navegável, inclusive tem projetos de hidrovias para escoar a produção agrícola da região do Mato Piba pelo rio Araguaia. Eu tenho nessa região aqui a Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, né? Ilha fluvial é de flúvio, é de rios, né? Não confunda com fluvial. A Ilha do Bananal, localizada na região Tocantins-Araguaia, é a maior ilha fluvial do mundo, com um grande potencial turístico para a região. No Atlântico Nordeste Ocidental, deixa eu localizar vocês aqui. Atlântico Nordeste Ocidental é essa regiãozinha aqui, ao lado do Piauí, no Maranhão. Eu vou ter a utilização das águas dessa região, muito utilizada para abastecimento urbano, a qualidade das águas até chegar nas regiões até chegar na região metropolitana de São Luís, ela não é comprometida, apesar de várias construções às margens dos rios, mas você tem uma qualidade de água mantida até chegar nas regiões, na região na região metropolitana de São Luís. O comprometimento da qualidade da água vai ser maior na região por causa do lançamento de rejeitos, né? E você ainda tem a questão da ocupação das terras, que pode provocar a salinização dos solos, criar áreas desertificadas e, posteriormente, fazer o assoreamento desses rios. É uma região hidrográfica considerada secundária, galera. Isso aqui vocês não precisam se matar. Precisa saber isso aqui? Sabe. Precisa se localizar? Se localiza. Não precisa se matar para decorar todas essas
detalhezinho dessas bacias hidrográficas menores. A região do Parnaíba, a gente já começa a falar de umas bacias hidrográficas um pouco mais relevantes por conta do contexto social e ambiental que ela está inserida, né, por conta do contexto natural. A gente já começa a falar de uma região hidrográfica que vai abastecer parte da região do semiárido nordestino. O rio Parnaíba está na fronteira entre Maranhão desculpa, fronteira entre Piauí e Maranhão, e é o principal rio Parnaíba, não confunda com Paranaíba, é o rio Parnaíba, está na fronteira entre Piauí e Maranhão, que é o principal rio dessa região, muito utilizado para a piscicultura. Tem muitos projetos de pequenos produtores que criam uma dinâmica social e econômica muito importante e relevante para essa região. O lançamento de esgotos e resíduos vai comprometer também a qualidade das águas. Esse problema relacionado à questão urbana e à questão das águas é um problema que a gente vai ter em todas as regiões no território brasileiro, né? Mesmo nos lugares mais desenvolvidos, a gente vai ter problemas relacionados a isso. O que eu comentei ontem sobre a relação entre o meio urbano e os recursos hídricos. Essa imagem aqui, galera, é uma imagem do Delta do Parnaíba, né? Para quem não conhece, o Delta do Parnaíba é um dos deltas, um dos maiores deltas do mundo. É uma formação turística sem definição da beleza que é esse negócio. E aqui a gente tem a maior formação de delta no território brasileiro, né? É uma formação de um grande delta, que é a foz do rio Parnaíba. Então, o delta vai formar essas ilhas, conforme eu expliquei ontem para vocês. O rio vai chegar aqui na sua foz, vai formar vários canais e várias ilhas pequenas na sua foz aí. A gente tem aqui o delta do Parnaíba. Aí a gente vai chegar nas bacias que a gente precisa entender um pouquinho mais. A região do Atlântico Nordeste Oriental, né, que é um pouquinho abaixo da bacia do Parnaíba. A gente tem essa regiãozinha nossa aqui. Por que que ela é tão importante? É uma área que eu tenho um contingenciamento populacional muito grande, certo? Eu tenho muita gente, eu tenho várias capitais nessa regiãozinha hidrográfica. Eu tenho uma concentração urbana muito grande. Eu tenho uma degradação do meio ambiente muito intensificada, né? Os processos históricos vão contribuir por isso aí. E eu vou ter esses rios localizados nas regiões de semiárido, desculpa. Os principais rios dessa região vão estar localizados na região do semiárido. Então, durante o período de seca, eu vou ter ou um corte no fluxo desse rio ou uma redução muito grande no volume de água. Então, essa região seria a região principal que vai receber as águas da transposição do Rio São Francisco, certo? Eu tenho a exploração madeireira e agricultura que vai provocar grandes impactos no meio ambiente, mas que é toda a costa brasileira, né? Tudo que é relacionado a meio natural na costa litorânea brasileira vai ser influenciado pela exploração de madeira, pelo processo histórico e pela implantação de agricultura. Mas talvez a coisa mais importante dessa região é entender um pouquinho sobre a transposição do Rio São Francisco, que eu vou explicar aqui embaixo, que eu vou falar da bacia do Rio São Francisco. Junto com a bacia do Amazonas, a bacia do Paraná, a bacia do Rio São Francisco talvez seja uma das mais importantes do Brasil. Né? O que é a bacia do Rio São Francisco? A região do Rio São Francisco, que tem o Rio São Francisco como principal rio dessa região. O Rio São Francisco é um rio de planalto, é um rio que vai nascer em Minas Gerais, ele vai ser abastecido pelo meu clima tropical de altitude, então eu tenho um abastecimento desse rio durante o ano todo, praticamente, pelas reservas de águas nas suas nascentes. Então eu tenho um rio perene, né, um rio que vai correr o ano inteiro, cortando a região de todo o semiárido baiano, todo o sertão baiano, o Rio São Francisco vai cortar, né? O Rio São Francisco para o sertão nordestino é como se fosse a maior divindade natural daquele povo, porque o maior problema que tem na região do Nordeste é a falta de água
você tem um rio ali que é abundante em água e que não tem o seu fluxo cortado durante o período de seca. Então, o Rio São Francisco é o rio mais importante do sertão nordestino. E, por isso, ele vai ser um dos mais importantes no território brasileiro. Esse rio ele é chamado Rio de Integração Regional. E aí a gente tem um contexto também histórico desse rio. Lá no período da formação espacial do território brasileiro, a gente teve as atividades econômicas principal migrando da região Nordeste para a região de Minas Gerais, quando a gente teve o processo de extração do ouro na região central de Minas Gerais. E era o Rio São Francisco que interligava a região Nordeste e a região central de Minas. Mas para que interligar essas regiões? Porque a região do Nordeste brasileiro, boa parte do semiárido nordestino, fornecia alimentos para a região do interior de Minas Gerais. Porque a gente já começa a ter, a partir da exploração de ouro e pedras preciosas, a gente já começa a ter núcleos urbanos. Então, eu preciso de alimento, né? Eu preciso de áreas produtoras de alimentos. E o sertão nordestino fazia isso, e esses alimentos eram transportados também pelo Rio São Francisco. Eu tenho uma parte navegável desse rio, apesar de ser um rio de Planalto, que é de Pirapora Petrolina. E dentro desses rios, por ele ser um rio de Planalto e potencial hidráulico, eu tenho várias usinas hidrelétricas instaladas. Né? Eu tenho a usina de Paulo Afonso e as Três Marias, que talvez seja uma das principais aí que vocês mais ouvem falar. Eu tenho a barragem de Sobradinho, que tem projetos de implantação de energia solar na lâmina superficial da água da barragem de Sobradinho, que é de uma importância imensa também para a região. Muito bem. Então, no Rio São Francisco, eu vou ter o projeto de transposição dessas águas, né? Seria esse projeto de transposição das águas do Rio São Francisco? Eu teria um desvio, eu não vou desviar o Rio São Francisco, né? Eu vou ter um desvio de uma pequena quantidade de água, desse em torno de 1 a 3% dessas águas, para abastecer outras bacias hidrográficas, que é as bacias mais ao norte, né? A bacia do semiárido setentrional, estou mais ao norte. Essas águas vão abastecer tanto os meus rios intermitentes, quanto vai abastecer os açudes. O que são açudes? São grandes barragens que os nordestinos fazem para acumular água de chuva e usar essa água no período de seca. Beleza. Por que eu vou fazer isso? Porque a região sofre com falta de água, demanda água para tentar provocar uma dinâmica econômica e desenvolver essa região, além de garantir uma segurança alimentar para essas pessoas. Né? No Nordeste brasileiro, a gente tem muitos casos de pessoas morrerem de fome, animais morrerem dificilmente por causa do clima quente e seco e um período de seca muito prolongado durante 8 a 9 meses por ano. Então, a justificativa é você democratização ao acesso à água. Se eu tenho uma bacia hidrográfica aqui e eu tenho condições técnicas de levar a água, eu vou criar um projeto para isso. Esse projeto de transposição, galera, não é um projeto, não é uma ideia nova. Ele é um projeto que nasceu a partir de 2005, 2006. O projeto começou a ser desenvolvido a partir de 2009. A ideia de expor as águas do Rio São Francisco é uma ideia que já se cogitava na época do Brasil Império, né? Dom Pedro II falava que venderia todas as joias da coroa para aplacar a sede dos meus irmãos nordestinos, justamente, e você tem relatos e documentos de projetos e ideias relacionados a transpor água do São Francisco para as áreas mais áridas do sertão nordestino. Então, a ideia não é uma ideia nova. O projeto é um projeto relativamente novo, a implantação do projeto em si. Então, a gente tem pontos favoráveis do projeto e críticas, né? A ideia nossa não é debater esses pontos, é entender o que pode ser favorável, o que pode ser contrário a isso, para quando for cobrar de vocês a provinha, vocês saberem falar sobre isso. Então, ponto favorável seria o abastecimento
cerca de 390 municípios, 2 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas com acesso à água, tanto para a questão humana, o acesso ao recurso para o uso direto, e desenvolvimento de atividades econômicas. Esses municípios, galera, do Nordeste brasileiro, eles vivem em condições de IDH, de índice. Você tem índice de desenvolvimento humano, índice de IDH nessas regiões parecidas com o da África subsaariana. O principal fator causador da pobreza e da miséria nessa região é a seca, né? Você tem áreas onde que as pessoas têm terras e não conseguem produzir porque não tem água. Sem água você não consegue produzir de forma nenhuma. Então, é um ponto favorável esse acesso à água. A outra coisa é promover um desenvolvimento econômico da região, porque você vai ter lavoura, você vai ter um dinamismo econômico, você vai produzir alimentos, vai vender e vai ganhar dinheiro com isso aí. A outra coisa é que a revitalização dos rios da região, porque o projeto ele vai além do Rio São Francisco. A ideia do projeto, a ideia de transposição do rio, é você revitalizar toda a bacia geográfica do São Francisco, todos os seus afluentes e subafluentes, para manter o nível, o volume de água. E essa revitalização poderia proporcionar, por exemplo, uma interiorização do desenvolvimento econômico. Você poderia criar uma rede de transporte através dos rios. Você poderia, com a dinâmica econômica que se criaria, você poderia atrair empresas para as regiões mais interioranas. Então, de certa forma, a revitalização poderia revitalizar toda a região, tanto no aspecto social quanto no aspecto econômico. Agora, os pontos contrários, né? Quem pensa o contrário disso, por que pensa, qual é a justificativa, quais são as críticas principais. Primeiro, o meu custo elevado da implantação, né? Eu tenho canais construídos que são caros, né? Eu tenho construções caras, esses canais são imensos, são milhares de quilômetros de canais, e o que vocês estão vendo aqui é uma estação de bombeamento. Eu vou ter algumas estações de bombeamento na minha transposição. O que é essa estação? Vocês estão vendo que essa parte aqui está mais alta que essa parte aqui, né? Então, eu tenho a água represada aqui, e essa estação vai elevar a minha água a um nível mais alto, essa água ir por gravidade a níveis mais baixos. E eu vou fazer isso para me vencer o meu relevo, né? Para me vencer a minha diferença altimétrica entre as regiões. Tá. Qual é o custo da implantação elevadíssimo? Vocês viram ali, tem que construir várias barragens, várias áreas, várias elevatórias, e depois o meu custo operacional vai ser muito caro, porque essa água não vai para cima sozinha. Se eu pedir, ela não vai para cima. Eu tenho que bombear essa água, eu vou gastar muita energia. Então, a água, a foto aqui não tem não, mas em todas essas estações de bombeamento, você vai ter uma subestação de energia próxima, porque o consumo de energia é muito grande. Então, a água vai ter um custo mais elevado, né? Então, posteriormente, quem é que vai pagar o custo dessa água? A outra coisa que eu tenho em discussão são os impactos ambientais na implantação do projeto e o meu problema com a biodiversidade, certo? Um outro problema que eu tenho é o impacto quanto à vazão do rio, né? Porque, segundo estudiosos na época, retirar a água, mesmo que fosse mais próximo da foz do rio, poderia impactar no curso inferior do rio. Poderia impactar nas áreas mais próximas das nascentes do rio. Por quê? Segundo eles, existe uma dinâmica hidráulica do rio. Quando você quebra essa dinâmica tirando água, você também atrapalha o fluxo das nascentes. Isso é a explicação ambientalista da época da implantação, que foi vencida pela máquina política da época, né? Você conseguiu tocar o projeto para frente mesmo com essas críticas, mas existem essas ideias de que a retirada da água lá em cima pode impactar no curso médio do rio. Depois eu tenho o uso das águas por grandes empresas agrícolas e agroindustriais, porque existe uma discussão muito grande de quem vai usar essa água quando esse projeto estiver pronto. Se essa água vai realmente democratizar o uso, né, vai realmente democratizar o acesso a esse recurso,
ou eu vou estar criando um projeto que só vou beneficiar grandes empresas do setor agroindustrial ou agropastoril, né? Então, existe também a crítica em relação a isso. Mesmo porque o valor dessa água não vai ser barato por conta do custo operacional que eu tenho na transposição. A transposição ela vai evoluir, né? Talvez esse ano a gente tenha alguns conhecimentos no final do ano melhor sobre as consequências dessa transposição, porque ela está acontecendo em etapas. A gente já tem grande parte dos projetos plantados, mas a efetividade, a operacionalização não chegou à sua capacidade. Essa analisação total é esperada 5, pelo menos há 2 anos atrás era esperada para 2025. Então, a partir desses conhecimentos que a gente vai tendo, a gente vai formulando ideias sobre os benefícios e possíveis malefícios dessa transposição. Depois eu tenho aqui, galera, a região do Atlântico Leste, né? Que vai pegar as bacias hidrográficas do norte do Espírito Santo até Sergipe, né? Bahia até Sergipe ali. É região que vai estar ocupada pela Mata Atlântica, né? Eu vou ter o impacto das atividades econômicas, principalmente pela retirada da vegetação natural para a implantação do plantio de cacau, que eu vou pegar a região do sul da Bahia, e eu vou ter características fitológicas, ou seja, de plantas muito diversificadas. Eu vou ter diversos microbiomas nessa região. Eu vou pegar toda a faixa litorânea do norte do Espírito Santo até Sergipe, é uma área bem vasta. E eu vou pegar a região metropolitana de Salvador, que vai influenciar muito negativamente nos recursos hídricos aí. Depois eu tenho a região do Paraguai. A região do Paraguai, que foi Pode você pegar. Na região do Paraguai, galera, eu vou ter o Rio Paraguai como principal rio, um rio navegável, um rio de planície. Esse Rio Paraguai, ele vai servir para drenar o meu Pantanal mato-grossense aqui, certo? Ele vai servir para drenar o meu Pantanal mato-grossense. O que é o Pantanal? O Pantanal é uma área de planície cercada por uma área de planaltos que de períodos de dias ele vai alagar, né? Porque eu vou ter uma quantidade, uma entrada de água maior do que a saída. Então, eu vou criar uma área de alagamento na planície pantaneira aí. E o Rio Paraguai vai servir para drenar essa minha planície. Como é um rio de planície, ele também vai servir como hidrovia. A hidrovia do Rio Paraguai, ela vai ligar com a hidrovia do Rio Tietê. Certo? Muito bem. Vou seguir aqui para falar de todo mundo. Aí a região do Paraná, a bacia hidrográfica do Rio Paraná, que também vai nascer em Minas Gerais. Em Minas Gerais vai nascer tanto o Rio Paraná quanto o Rio São Francisco. Eu tenho um grande potencial energético e a área do Brasil onde eu tenho a maior exploração dos meus recursos energéticos. As grandes hidrelétricas brasileiras vão estar instaladas nessa região hidrográfica do Paraná, né? Essas usinas hidrelétricas, elas vão estar contextualizadas naquele processo de industrialização do território brasileiro, né? Tanto da época do Getúlio Vargas, quanto da época de Juscelino Kubitschek, que construiu-se as grandes usinas hidrelétricas no território brasileiro, vai estar construído principalmente na bacia do Rio Paraná. Eu tenho a hidrovia Tietê-Paraná, é onde que eu vou ter o maior fluxo de mercadorias em hidrovias do território brasileiro, vai circular em torno de 8 bilhões de mercadorias por essa hidrovia. Eu vou ter um aproveitamento dessas águas, tanto para as usinas hidrelétricas, como para abastecer os grandes centros urbanos que eu tenho nessa região, quanto para a agricultura, né? Eu tenho muitas lavouras irrigadas nessa região aí. Aí eu tenho um problema dos rios, o problema cidade, rio, poluição. Muito bem. Então, eu vou ter outras bacias menores, a bacia do Atlântico Sudeste, a bacia do Uruguai e do Atlântico Sul, que vão ser regiões menores, né, que vai estar principalmente na região
sul do Brasil para baixo. A bacia do Atlântico Sudeste é a bacia que vai pegar a região do Espírito Santo. Todas essas bacias vão estar contextualizadas com a implantação de grandes centros urbanos, a extração de recursos naturais por causa da indústria madeireira e, posteriormente, por causa da agricultura. São cursos de águas menores. Estou acelerando que eu quero falar lá das águas subterrâneas. As formações lacustres, que são os, conforme eu falei, eu tenho lagos costeiros e lagos de várzea, que são de interior. Os principais costeiros é o de Patos, o Mirim e o Mangueira, que se localizam no Rio Grande do Sul, Lagoa Feia, Araruama, Maricá e Saquarema, no Rio de Janeiro, e a Lagoa Monsaraz e Juparanã, que são considerados lagos costeiros. Depois eu tenho a Lagoa de Várzea, que são formados por aluviões fluviais, ou seja, áreas próximas a rios, áreas mais baixas, depressões, que vão acumular água de rios, no caso, a Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, de formações lacustres que eu tenho de destaque no Brasil, vão ser essas aqui, beleza? Depois eu tenho as águas subterrâneas, que é o que eu estou acelerando para falar. O que são as nossas águas subterrâneas? São os nossos aquíferos. O Brasil tem os dois maiores aquíferos do mundo, o aquífero Guarani e o aquífero de Alter do Chão. O aquífero Guarani ele tem uma extensão muito grande, o Alter do Chão ele tem um volume de água muito grande. Por que a gente tem esses aquíferos no território brasileiro, galera? Porque no território brasileiro, a base geológica do Brasil, em algumas áreas, é formado por uma base geológica sedimentar, por formações kársticas, ou seja, de calcário. Então, vai permitir a penetração. Como eu tenho na região norte do Brasil aqui, uma região que chove muito, e eu tenho essa região formada por rochas sedimentares, eu vou conseguir ter a infiltração dessa água e o acúmulo dessa água em camadas subterrâneas. Então, os meus principais aquíferos aqui é o aquífero de Alter do Chão, que é no norte do Brasil, e o aquífero Guarani, na região centro-sul brasileira, certo? O aquífero mais explorado que eu vou ter é o da região centro-sul, mesmo porque na região não tem grandes necessidades da exploração desses recursos hídricos. Eu vou ter uma necessidade maior né? Os aquíferos eles têm uma característica de ter uma água muito limpa, muito pura, porque a rocha vai fazer a filtragem da água. Nas regiões do centro-sul aqui, eu vou ter várias cidades abastecidas com água desses aquíferos e várias lavouras. Tá. A principal diferença que eu tenho entre a composição geológica do aquífero Guarani e de Alter do Chão é que o aquífero Guarani ele vai estar coberto
por um derramamento basáltico no passado, derramamento de rochas vulcânicas, e vai criar nessa região ali uma região de solo fértil que vai propiciar a implantação da agricultura. Pode ser um problema quando você carrega produtos químicos para o aquífero. E o aquífero do Alter do Chão, ele vai estar coberto por um terreno mais arenoso e poroso. Então, a recarga do aquífero do Alter do Chão, ele vai ser mais eficiente do que do aquífero do Guarani. E a quantidade de chuva que vai ter na região de clima vai ser maior do que nas regiões de clima tropical aqui. Então, descobriu-se que, acho que há uns 4, 5 anos atrás, que o volume de água que eu tenho no Alter do Chão é muito maior do que o volume de água no aquífero Guarani. Até então, acreditava-se que o aquífero Guarani era a maior reserva de água subterrânea do mundo, até conseguir estudos mais eficientes sobre essa reserva de Alter do Chão aqui. Beleza? Galera, de maneira resumida, assim, de maneira para deixar esclarecidinho para vocês sobre esse assunto, não existe a necessidade de vocês decorarem todas as regiões hidrográficas, mas existe a necessidade de vocês se localizarem principalmente, geograficamente, as principais regiões hidrográficas. E eu já vi questões do Enem, por exemplo, sobre esses aquíferos no território brasileiro, né? Questões tentando confundir vocês, por exemplo, entre a localização geográfica do aquífero do Alter do Chão e o aquífero Guarani, né? Então, saber que o Alter do Chão é na região norte, o aquífero na região centro-sul, é bem importante, né? Que um é maior do que o outro também é importante, que isso pode ser cobrado, ou pode ser um conhecimento que vai fazer com que vocês eliminem alguma resposta que estiver errada, né? Sobre as regiões hidrográficas, a gente escolhe aí 5 regiões bem relevantes, né? Eu posso dizer que a Tocantins, Araguaia, do Amazonas, do Bacia de São Francisco, a região do Paraná, aqui, a região do Paraná e a região do Atlântico Nordeste Oriental, por conta do receber a água da transposição do Rio São Francisco, sejam as regiões que vocês precisam focar bastante para entender. A região do Paraguai, por exemplo, é uma região que vai estar muito associada à questão do relevo, à questão do Pantanal Mato-Grossense, a questão da drenagem do Pantanal Mato-Grossense, também o Rio Paraguai, o Rio Tietê, o Rio Amazonas, o Tocantins, são hidrovias com grande fluxo de mercadorias no território brasileiro. A hidrovia do Rio Amazonas, ele vai ter uma importância tanto econômica quanto social muito grande. E as outras têm uma importância social muito grande? Não, menos. Por quê? Porque as pessoas não vão depender tanto da hidrovia nas outras regiões, as pessoas como transporte da própria pessoa e não de mercadorias, do que na região amazônica, né? Na Amazonas, as pessoas elas se locomovem pelos rios. Tudo na Amazônia vai ser pelos rios. Então, a importância da rede fluvial de transporte na bacia hidrográfica amazônica para as pessoas, de maneira social, certamente vai ser mais importante do que para as outras regiões. Obviamente, a bacia de Tietê e Paraná tem uma importância econômica muito grande, porque a gente está falando de uma área muito industrializada e com produção agrícola também muito grande, né? Então, acho que vocês podem focar um pouquinho mais nessas principais regiões hidrográficas aí. O conceito de região hidrográfica é importante saber também, porque é uma mudança na visão administrativa desses recursos hídricos. Você tem uma mudança na perspectiva do governo federal, na perspectiva da administração federal, sobre como regionalizar os nossos recursos. Bacana? Semana que vem a gente se vê por aqui. Galera, fiquem com Deus. Até a próxima aula.